Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma análise dos jogos da NBA. Hoje, dia 14 de 3 de 2023. Tem 2 dias que a gente não tem análise, porque, como vocês podem ver, a gente está dando uma repaginada aí no layout. Estamos fazendo umas alterações aí em todo o processo de coisas que a gente acha que dava para melhorar. Eu nunca fui um cara muito de ligar para esse negócio de layout, se aquilo, sempre fui um cara de resultado, planilha. Só que a vida não é só isso, né? Tem que ter o bonitinho da coisa. Ainda não terminamos, ainda estamos melhorando algumas coisas, vocês já vão perceber, se puder aí comentar o que achou, dar uma sugestão, isso e aquilo, porque isso vai ajudar muito a evolução do canal. Como eu falei, o canal está no começo, dia 25 a gente completa 2 meses de vídeo. É a primeira vez que ficamos 2 dias sem vídeo nenhum e teve mais 2 vezes não em sequência que não tivemos vídeo. Vamos começar aqui lembrando que ontem no Telegram nós gabaritamos, tudo que mandamos acertamos. Assim como o sábado, só uma ODD 18, se eu não me engano, ficou por um rebote do Zubac. Cara, como eu falo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Deixa eu tomar uma água aqui. Já estamos dando um nome pro programa. Quem se ligar aí vai achar em algum lugar. Mas deixa definir o layout, deixa fazer tudo que a gente começa a fazer essa parte de apresentação aqui também diferente. Vamos para os jogos. Hoje tem 8 jogos. Cleveland, Charlotte e Cleveland, Washington e Detroit, Toronto e Denver, New Orleans e Los Angeles. Esse não é o jogão da noite, mas é o jogo do Oeste que é pega pra capar. Oklahoma e Brooklyn, San Antonio e Magic, que é aquele jogo tipo, o que tu tá fazendo aí? O Boston ontem, cara. Ai, meu Deus. Portland e New York, né? Portland e New York. Estamos aqui, ó. LA. Esqueci de colocar o boné, mas tá bom. Vamos pros jogos, vamos começar. Charlotte, Cleveland. Antigamente não aparecia pra vocês, né? Antigamente vocês tinham que ficar escutando só eu falar. Agora vocês vão ver o que eu fazia aqui. Falando que é evolução, evolução. ODD 1,31 pro Charlotte, 1,31 pro Cleveland fora de casa, 3,60 pro Charlotte. Charlotte em casa. Vem de 4 derrotas e 1 vitória, Cleveland fora. Ganhou 12 e perdeu 3. Tô traumatizado aí que eu falo que não pode perder pra esse time, mas o Denver perdeu, o Boston perdeu, mas não pode perder. Vamos olhar as classificações aqui. É o Cleveland em quarto ali, com 3 jogos a mais que o Philadelphia, que ele tem 5 derrotas a mais que o Boston. Então ele não busca o Boston. Eu vou de Cleveland, mas eu não gostaria de. Eu vou de Cleveland pelo que eu me propus a fazer no canal. Falar sobre todos os jogos. Mas eu não apostaria nesse jogo. O Cleveland ele tem 2 jogos a mais que o Brooklyn. 2 derrotas a menos. Então o Brooklyn teria que ganhar os 2 jogos a menos para ir a 41 para ficar 2 derrotas atrás. E o Cleveland tem 3 jogos a mais que o Philadelphia e 2 vitórias a menos, ou seja, 5 derrotas a mais. O Cleveland está naquele estágio que dificilmente ele pega o Philadelphia
E ele só perde a vaga pro Brooklyn se ele entrar numa maré de derrota. Uma sequência de 3, 4 derrotas. Por isso que deveria ganhar do Charlotte. Mas quando o time entra nessa fase, aí Jazi já tá pensando no playoff, já tá aqui falando, ó, quarto, quem será que vem? Brooklyn ou Knicks? Não deixa o Brooklyn chegar, porque vamos ter o mando de casa. É. Então eu não apostaria. Mas para quem gosta de aqueles noia que gosta de fazer bingo com todos os jogos possíveis, é aquele linha de jogador, 20 pontos do Mitchell, né? Que talvez possa ser aonde eu procure alguma coisa no meus no meus metodologias de trabalho aqui. Tô estudando aquela 10 para 10. Quem acompanha lá no Insta tá ligado. O Washington e Detroit. Cara, vou direto na classificação porque o Washington caiu para 11º, perdeu a vaga pro Bulls e é na derrota. Porque o Bulls tem um jogo a menos. É Indiana. É Indiana. Perca pro Detroit, que nem se perdeu ontem. Faz isso mesmo com um jogo a mais. O Toronto eu acho que vai por causa do basquete que vem sendo praticado, já falei isso. Mas o Toronto tá ali também, ó, com um jogo a mais, o Chicago coisar igualou o Toronto. Se não abrir o olho. Cara, o Wizards em casa ele tem que ganhar. Tem nem como você falar, não vou de Wizards. ODD 1.15, eu não confio no Wizards assim. ODD 1.10 antes do Boston perdeu pro Houston fora, mas é o Boston, não é o Washington. Só que aqui é o Wizards. Eu cravo o Wizards. Mas é mais um jogo que eu não apostaria, sendo que eu tenho outros jogos para apostar lá bem melhores. Então aqui eu não faria nada. O Denver, cara. E no jogo anterior eu nem olhei a Race, porque não. Quero ver só o DD do Toronto. 1,80, é. Eles entenderam aqui o Denver, ó, vamos olhar no total. O Denver vem de 3 derrotas. O Toronto também vem de 3 derrotas, mas 3 derrotas fora de casa, inclusive uma pro Denver. O Denver vem de 3 derrotas, sendo 2 em casa para Chicago, Brooklyn e San Antonio. Parece que o Denver deu uma relaxada. O Toronto em casa vem de 4 vitórias. Ganhou do Detroit, ganhou do Orlando, ganhou do New Orleans, ganhou do Chicago. Não ganhou de ninguém, nossa! Mas ganhou de quem? Ganhou. O Denver fora uma derrota para o San Antonio e uma derrota para o Memphis. 3 vitórias contra Houston, Cleveland e Miami. Cara, esse jogo é um jogo que eu apostaria em linha de jogador. O Denver mesmo perdendo os 2 últimos jogos, o Jovic fez 2 triplos. Então aqui segurança, Bunny 10 pontos. Olhar a ODD porque ele fez 20 no último e 10 ele tinha 10 de 10. A Bet quando percebe isso ela baixa as linhas do jogador. 15 do Jovic, triplo do Jovic. Desculpa, segurança. 15 do Jovic, 10 rebotes do Jovic, 7 assistências do Jovic. É isso aí que é seguro. E vitória eu iria de Toronto. Como eu falei, o Toronto vem praticando o basquete, olha lá, 4 vitórias em casa. O Toronto só deixou ali a classificação. Vamos vir aqui na classificação. O Toronto só deixou aquela encostada ali do Chicago, do Washington. Por 3 jogos fora ele perdeu os 3. Aí agora em casa, é onde ele precisa recuperar e não pode pensar que o adversário é fulano, o adversário é Beltrano. Aquele jogo que ele perdeu pro Lakers. Lakers que ele perdeu, né? Deixa eu olhar aqui. Foi pro Lakers. Aquele jogo que eu perdi pro Lakers, que eu falei assim, eu falei, cara,
Toronto vem praticando basquete, tal, 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 mas em fora de casa não tem tanto um aproveitamento tão bom, isso e aquilo. Ele tem mais obrigação de ganhar do Denver em casa pela campanha dele em casa do que de ganhar do Lakers fora. Mas aqui eu trabalharia linha de jogador. É onde eu me focaria mais. Esse pra mim que é um dos jogos chave da rodada. Apesar de Jamoran, que agora tá no seu período sabático, falar que não tinha ninguém no Oeste, pega pra capar, tio. O Golden ganhou ontem, aí ele passou o Clippers, aí ele fez o 36-33 em 69. Quem ganhar hoje, um dos dois tem que ganhar New Orleans ou Los Angeles, porque não tem empate, todo jogo alguém ganha na NBA. Até por isso as linhas de prorrogação elas valem pro jogo em si. Porque prorrogação na NBA faz parte do jogo. Todo empate tem prorrogação. No futebol, prorrogação não faz parte do jogo. Faz parte de uma fórmula do campeonato. Pegou? Entendeu? Cultura, que é cultura. Quase ninguém. Sabe por que quase ninguém nunca vai te explicar isso? Porque quase ninguém entende de NBA e futebol. Eu já falei. Poucos no Brasil. Poucos, é poucos. Poucos, quase ninguém. Um dos dois vai ter que ganhar. Quem ganhar faz 34-35, já iguala o Dallas. Já iguala o Dallas. Já iguala. Minnesota ontem, eu não fiz vídeo, mas a ODD desregulada. Minnesota fora ganha de 4 vitórias em 5 jogos, cara. Eu não lembro nem contra quem o Minnesota jogou ontem, cara. Eu só lembro que a ODD tá desregulada. Foi contra. Ai, caralho, deu branco. Eu sei que eu botei um handicap, eu mandei no Telegram um handicap mais 10,5 que foi João Tex. João Tex, mais da Tex. Ah, contra o Atlanta. É, foi handicap mais 10,5. João Tex tava pagando 2,20 para ganhar. O 2,5 tava pagando 1,35, 10,5. Aí mais 20 do Triang e mais 7 do Triang. Triang fica num deserto ali, cara. Então, mas vamos continuar aqui. O Lakers, se ele ganhar, o Lakers que hoje está fora do play-in, ele iguala o Dallas. O Dallas que está 2 vitórias no playoff. É... Cara, o Oeste tá o pega pra capar. Não me surpreende. O Portland nem tanto, que o Portland já tá perdendo fôlego. Mas não me surpreenderia se o tá embala 3 vitórias, o Lakers, e termina ali no lugar do Clippers ou do Golden State. O Golden State, ele pegou uma sequência de jogos em casa. Aí ele ganhou os 2 jogos em casa, mas fora ele tem 7 vitórias. Agora ele pega 4 jogos fora. Não me surpreenderia se o Golden State viesse aqui para baixo. Vamos falar do jogo, que é o jogo que eu tô assim, não pelo basquete em si, pela classificação, pelo basquete. Eu tenho um outro jogo aqui que é o Orconcura de hoje. Mas pela classificação, olha lá, nem a Bet 1,9 e 1,9. 2-2 Race. O Pelicans ganhou do Portland, ganhou do Dallas. Perdeu pro Oklahoma, perdeu pro Orlando e perdeu pro Cleveland. O Lakers ganhou 3 das últimas 5. Aí ele perdeu fora de casa pro Portland e pro Memphis. E ele ganhou do Oklahoma, do Dallas e do Golden fora de casa. Ele ganhou do Golden fora de casa. Ah, sem o Curry, não importa. O aproveitamento do Golden tá maior sem o Curry do que com o Curry. Não tô dizendo que não entra nessa loucura. Tô falando de matemática e estatística, só isso. Pela race, cara, e pelo basquete praticado, eu vou de Lakers. Eu cravo Los Angeles. Linha de jogador, cara, o Russell fez 2 jogos de 30 pontos de duplo.
olhar esse 20 pontos do Russell, aí não pegou os 20 do Anthony Davis, e pode acontecer de inverter. Então, se tiver o DD por 15 dos dois, seria lindo. Se não, eu acho que o Russell tá mais quente que o Davis. Com o Russell, o Davis joga mais longe do garrafão, da cesta em si, ele arremessa menos. Mas ele briga por todos os rebotes. Porque o Russell arremessa mais da linha distante, daquela linha entre a linha do lance livre até a linha de 3 pontos. E aumenta os rebotes do Davis. Entendeu? Aí o Davis vem e faz 40 pontos e não pega rebote. Cara, é do jogo, é como o cara sente o jogo. Só que quem assiste o jogo do Lakers vai ver. Sem o Russell e sem o LeBron, o Lakers é só cesta cravada lá dentro. Chega batendo, o Davis atropelando todo mundo. Quando joga esses caras, o Russell tá jogando há muito menos tempo, mas ele vai ser fundamental e o Lakers vai classificar no play-in, cara. Pode anotar e me cobrar aí. Eu tenho duas apostas. O Lakers vai classificar no play-in. O basquete que o Lakers vem praticando ali, eu sei que tá um pega pra capar, mas o Lakers vem jogando mais que New Orleans, que Utah, que Portland. Pra mim, vamos voltar à classificação aqui. Vamos voltar à classificação. Pra mim, Para mim, o Dallas e o Minnesota são um desastre pelo basquete praticado. Eles saem desse play-in, pelo menos. Brigam ali para tentar tomar Clippers, Golden. Todo mundo aí nessa briga desenfreada. Estão tentando puxar o Fênix para a briga. O Fênix não quer, ó, quer correr. Para mim, o KC, Lakers. Eu vou avaliar os últimos jogos de todo mundo do Oeste. Não vou fazer ali quem eu acho que vai ganhar. Vai dar muito trabalho. Vamos ver, mas eu vou fazer e vou tentar botar numa planilhinha aí e vou dar um boom pra gente ver o que acontece. Mas pra mim, pelo basquete praticado, Lakers e Oklahoma. Só que, ó, vou te dar um exemplo. Pro Golden falta 13 jogos. Se o Golden tiver 8 jogos fora de casa e 5 em casa, eu não me surpreenderia o Golden com 8 derrotas e só ganhando 41. Pra mim, classifica aí quem fizer 38, 39 vitória ali, o décimo vai estar com isso aí. 38, 39. Pra mim. Só que se os times. Por isso que eu tenho que fazer essa análise. Porque se os times começam a ganhar e joga contra outra conferência, é pegar pra capar. Então, linha segura, sem ficar de enrolação. O 15 dos dois, Davis e do Russell. Se não tiver com uma ODD boa, eu prefiro pegar os 20 do Russell e o duplo do Davis. Eu, Daniel, prefiro isso. Pra mim é uma linha mais segura. E aí, fio, handicap positivo aí, que eu acho que esse jogo é aquele jogo de. Não abrir 10 pontos ninguém de vantagem. E se der lavada, pra mim é do Lakers. Pelo basquete praticado. OKC e Brooklyn Nets. 1,83 pro OKC, 2 pro Brooklyn Nets. OKC em casa vem de 3 vitórias contra Golden. Utah. Perdeu pro Lakers e perdeu pro Sacramento. E o Brooklyn fora? Brooklyn fora tem 4 vitórias. Tudo ali por 2 pontos. E uma derrota. Massacrou o Houston. E deu aquela virada surpreendente no Boston. Cara, pela race, o Brooklyn não deveria estar com uma ODD maior. Até pelos adversários que ele venceu fora de casa. Você vence Denver, Minnesota, que é forte em casa, o Houston, que é o fiel da balança, e o Boston. E perde só pro Milwaukee. Que pra ganhar do Milwaukee tá difícil. Pra caralho. É que a gente vê, às vezes, muitas vezes no playoff mudar muito, né?
Tem muitos jogadores, já, o tanto pra mim ele não tá. Ah, tu acha que ele não quer jogar? Não, lógico que ele quer jogar, cara. Ninguém tá falando em sã consciência que o tanto não quer jogar basquete. Só que o cara se previne para se lesionar, vai segurar menos, é inconsciente. Inconsciente. Já o grego não. E na pós-temporada, isso conta pra caralho. Isso conta. Entendeu? Esse jogo é difícil. Pela race eu iria de Brooklyn. Pelo basquete que vem apresentando e eu gosto de fazer leitura de jogo, eu vou de Oklahoma. E aí entra a classificação. Por quê? Pro Brooklyn, 5 vitórias na frente do Miami, 6 derrotas a menos. E 4 do Atlanta, que tem um jogo a menos que o Miami e um a mais que o Brooklyn. E que o Miami ele tem 4 derrotas a menos, 2 vitórias a mais, porque tem 2 jogos a menos. Um jogo fora. Ah, o Brooklyn não. Lógico que quer ganhar, quer. Mas, já pro Oklahoma, se ele ganha, ele também faz o 34-35. Se ele perde, ele fica ali ou em décimo ou fora da zona de play. Porque depende de quem ganhar. Ele com a mesma campanha do Lakers, ele tá atrás do Lakers nos critérios de desempate. Que o New Orleans, ele tá na frente. Então se o Lakers perde, o Lakers perdendo, e desde que o Oklahoma perca também, o Lakers entra ali em décimo. Apesar que não. Tô viajando porque eles estão todos iguais, desculpa. Desculpa que eu me equivoquei. Desculpa que eu me equivoquei. Era antes porque o New Orleans estava com um jogo a mais. Aí igualou os jogos. Se ele perde, ele cai para décimo, porque um dos dois ganha. Entendeu? Um caso. E aí, para ratificar isso aí, o que a gente faz? Aqui. A classificação dele em só casa, ele é o nono. Tá na mesma posição. Vamos olhar os jogos. O H2H. No total. Fora ganhou do San Antonio e ganhou do New Orleans. Perdeu pro Fênix. Perdeu pro Utah. Ganhou do Houston. Só que ó, você viu quantos jogos? De 13/2, em um mês ele jogou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De 13 jogos ele jogou fora. Do último mês ele jogou fora. 2. 3, 4, 5 e 8 em casa. Então aqui é Oklahoma, mas naquela revolve na cabeça. Aqui eu gosto de linha de jogador, cara. Julius 25, Gidey 7 rebotes, 5 assistências, 15 pontos.
Bridge 20 pontos e do Weed 3 rebotes. É as vezes que eu trabalharia. Ah, nesse jogo eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque não vale never ends classificações. San Antonio só não consegue ser pior que o Houston. É que o Detroit. E o Orlando? O Orlando falta 14 jogos. Se ele ganhar os 14, que essa marca aí nessa temporada, 14 vitórias seguidas, só o Milwaukee, ele vai a 42 vitórias. Classifica. Tem que ganhar 10 de 14. Não dá. Ah, o Indiana perdeu ontem. Fica 2 vitórias do Indiana. Eu vou de Orlando, aqui eu vou de Orlando. Vou olhar o H2H. Até as ODD, certeza lá. Orlando 1,43. Mesmo Orlando fora. Vamos olhar o Orlando fora. Não tem um desempenho tão ruim, ó. Perna. Ganhou do Charlotte, ganhou do New Orleans, ganhou do Chicago. Lakers, o Orlando ganhou do New Orleans fora, cara. Não tem nem 15 dias. Tem 17. Não tem 15 porque o fevereiro é 28. 15 dias exato. Entendeu? Aí no dia que bateram no meu carro. Perdeu do Milwaukee, perdeu do Toronto. E o San Antonio em casa conseguiu ganhar do Denver e do Indiana. Né? Acidentes. Orlando. Orlando se bobear cravando num bingo. Porque não vai classificar, mas sonha. Phoenix e Milwaukee eu vou deixar para a última. Portland Knicks também é um jogo bom. Gosto dessa ODD a 1,80 do Knicks fora. Perdeu um pouco o embalo das 9 vitórias seguidas naquela derrota surpreendente. Foi no geral, foi fora, foi em casa. Cadê? Pro Charlotte, né? Foi em casa. Derrota surpreendente pro Charlotte. Aí, aí pegou Sacramento e Clippers, que é difícil. E ganhou do Lakers lá. Aí vamos Portland em casa. Perdeu pro New Orleans. Aí ganhou do Houston, que tem que ganhar. Perdeu do Washington. Perdeu do Lake. Ganhou do Lakers. Perdeu do Oklahoma. E o New York fora, perdeu de Clippers e Sacramento. Que é normal. Ganhou do Boston, ganhou do Miami. Aqui pra mim, New York. Mas de novo, linhas de jogador, Handler vem jogando menos. Então tem que tomar cuidado, mas como eu falo que isso aqui, sempre que eu bato na tecla, que isso aqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então se você já vem trabalhando, Handler 20 pontos, Handler 7 rebotes, você tem que manter. E Lillard de 25. Você tem que manter. Acabou. Ah, acabou. Resumindo. E aqui pra mim, o jogo da rodada. O Milwaukee ganhou ontem, vai fazer o back-to-back. Para quem não sabe, back-to-back é o jogar 2 dias seguidos. Tem uns 68 jogos do aproveitamento de 0,72. O Denver tem uns 68 e caiu o aproveitamento para 0,67. Se o Milwaukee bota aquela... Eu vou ter que vir aqui na classificação geral, porque só que vai aparecer a do Milwaukee em casa. Aí eu quero ver a classificação do Milwaukee em casa. Casa fora. Aí você vai pôr o Milwaukee, aproveitamento de 82. O Denver 80, o Memphis 84, o Denver 83. E o Golden 80, que seria o quarto. Para esses times ficar em primeiro,
É ótimo. O aproveitamento. Vamos para o aproveitamento total, cai para 67, cai para 61. É óbvio que o aproveitamento fora cai, é normal. Ó, o melhor da Oeste de aproveitamento fora é o Sacramento, 59. O Boston 61 e o Milwaukee 61. Então o Milwaukee tem o terceiro melhor em casa. Desculpa, inverti. É o quarto o Sacramento. O Boston é o primeiro. O Boston é o primeiro, Milwaukee segundo, Philadelphia terceiro, New York quarto e o Sacramento quinto. Ele é o primeiro do Oeste. Então, o que que acontece, cara? Para perceber. Um time desse que tem o segundo melhor aproveitamento fora de casa, o terceiro melhor em casa e o melhor do geral automaticamente. Decidindo tudo em casa. Gregão ontem meteu mais 50 pontos vindo de contusão. As ODD aqui eles entendem equilibrada. 1,95 e 87. Dura machucado. O Fênix, vamos olhar o Fênix aqui na classificação. O Fênix está ali no Oeste. Para mim, não pega mais o Sacramento. Para mim, não pega mais. Tem que se preocupar só em não cair na bagunça do quinto para baixo. Que eu tirava ele, mas ó. 3 vitórias. 4 vitórias. Acredito que não na bagunça lá, mas um play-in periga. Play-in hoje ele tá a 2 vitórias do play-in, meu querido. Com um jogo a mais, perdeu hoje. Tá a 2 vitórias do play-in. Vamos olhar as races. Phoenix em casa. Perdeu pro Sacramento, ganhou do Oklahoma, perdeu do Clippers, ganhou do Sacramento. Milwaukee fora só perdeu pro Golden, que é um dos melhores mandantes. Eu vi o Milwaukee ontem contra o Sacramento. Se o Grego jogar, confirmar jogar de novo, eu vou de Milwaukee. Grego não jogando, aí é Phoenix. Pra mim o Milwaukee ganha esse jogo, pra mim o Grego joga. Aí, ó, o Gregão fez 50 pontos antes. Mas linha segura, 25, duplo do Grego, 20 do Dave Brook. E aí, às vezes, 5 assistências do Holiday. Aí, se o Grego não jogar, você busca Brook Lopes. Bobby Portis. Que aí ele deixa uma imensa. Ele deixa aí no mínimo, uma média de 12, 13 rebotes na quadra aí pra alguém pegar. Fora que o aproveitamento dos arremessos dele da linha daquela linha entre o garrafão, Anthony Davis enterrada e a linha do lance livre é muito bom. Então se ele sai, o Milwaukee arremessa mais errado e alguém mais pega o rebote, aumenta o número de rebote ofensivo, desde que o Bobby Portis e o Brook Lopes estejam nos seus dias de rebotes ofensivos. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado das mudanças. Ainda está em fase de adaptação. Ontem eu já queria ter gravado, não consegui. Terminamos à noite as mudanças, é muito trabalho. Quem acompanha o Instagram lá tá vendo. Ontem, 2 horas da manhã, nós estava preenchendo planilha. Hoje, 6 horas da manhã, nós estava estudando, porque tem Champions, a gente também trabalha com futebol. E é isso. Quero agradecer a todos vocês. Falar que estou fazendo sempre um melhor trabalho aí. Tentando deixar o canal redondinho para tá podendo aí sempre evoluir, tá bom?
Espero ter ajudado vocês. Isso aqui é meu planejamento de trabalho para os jogos da NBA. E espero de alguma forma estar ajudando todo mundo, tá? Muito obrigado, fique com Deus. Curte, compartilha, comenta, avisa o amigo. Tem um monte de gente que me chama no Insta lá e fala: ah, pô, meu amigo que. É uma das maiores alegria, cara, pra mim, não é nem quando dá o meu green. Tem dia que eu vou lá no Telegram ou no Instagram ou nas minhas próprias apostas e só dá red. Acontece, tem dia que acontece. Aí vem o cara e fala, assisti o vídeo e fiz essa aqui e bateu. Em cima do que tu falou no vídeo. Não tem satisfação maior pra mim quando isso acontece. Sabe por quê? Porque às vezes, cara, lógico que a sorte conta. A sorte conta um dia, naquele dia. A sorte não vai contar no longo prazo. Bad run. Tem bad run porque é a tua tomada de decisão. A minha tomada de decisão é diferente da sua tomada de decisão. É diferente da tomada de decisão do teu vizinho. São tomadas de decisões diferentes. Renda variável. Renda variável, a gente pode ter todo mundo o mesmo método. Só que se ele não for 100% objetivo e estatístico, quando acontecer isso, eu vou em todas. O fator sorte entrou. Por isso que eu não gosto de encerrar a aposta. Vamos deixar essas histórias para depois do. Depois do final lá. Pra mim, ou com o Bucks ou com o Celtics campeão. Pô, mas o Celtics perdeu pro Houston. Cresce. E o tanto está na hora de parar de pipocar nas finais, né? Ah, o Golden. O Golden ele só vai conseguir arrumar alguma coisa se ele conseguir subir aí e melhorar esse desempenho fora de casa. Hoje, Golden e Memphis. Mando do Memphis. Se eu tiver que cravar numa melhor de 7, eu cravo o Memphis, porque pra mim o Memphis com o Jamoran não perde nenhum dos 4 em casa. Anota o que eu tô falando hoje, 14/3, e tem tudo para esse confronto acontecer. Só o Jamoran pôr a cabeça no lugar e parar de fazer merda. Tá bom? Ótima semana para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.